Boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma gravação do nosso podcast Physio Insight, um projeto onde eu falo o que você tem que ouvir na lata, doa quem doer, sempre baseado nas melhores evidências científicas disponíveis. E hoje nós vamos conversar sobre dor crônica generalizada, vamos conversar sobre fibromialgia. E eu vou conversar com vocês, primeiro vou me apresentar, né? Você já me conhece. Eu vou conversar com vocês sobre conceitos e definições, sobre os misdiagnoses, né? Os erros diagnósticos a respeito da fibromialgia. Eu vou conversar com vocês como um expert visualiza além do diagnóstico médico na interpretação das respostas sintomáticas. E vou conversar com vocês também sobre um tópico muito importante, que são os principais conjuntos de sintomas a respeito da fibromialgia. Vou conversar com vocês a respeito de habituação e sensibilização. Vou te explicar como os fatores sociais podem interferir no quadro. Vou te explicar como os fatores psicológicos podem interferir no quadro. Depois vamos falar sobre depressão e ansiedade como perpetuadores de dor. Dito tudo isso, vamos falar sobre a importância do suporte familiar. Vamos falar sobre autoimagem, autocobrança, senso de incapacidade e autorrecriminação. Vamos falar sobre os pontos positivos e negativos das abordagens em grupo, né? As abordagens em grupo a respeito da fibromialgia. Vamos falar também sobre a intervenção fisioterapêutica propriamente dita, para que você entenda se o tratamento que você está recebendo surte efeito ou não. Vamos falar sobre flare-ups e os impactos da previsibilidade situacional, né? E aí, traduzindo para vocês que não são da área, flare-up é um escape de dor, é uma agudização que vai acontecer, não é se acontecer, vai acontecer, e como o paciente pode se preparar para esse momento, né, doloroso. Vamos falar sobre a importância do sono, sobre a importância do psicólogo e sobre a importância do educador físico. Beleza? Então, muito boa noite a todos que estão entrando, a todos que estão aí. Cheguem mais. Grande Flavinha, grande Juliana, grande Suzy Santos, grande Aldir, né? Newton Câncio, Roberto de Paula, muito obrigado pela audiência. Bom, vamos nessa. Pessoal, primeiro, eu sou Caio Ferreira, né? Sou fisioterapeuta, trabalho com tratamento da dor há 9 anos. Dentro desses 9 anos, concentrei minhas áreas de atuação muito na área musculoesquelética, na área esportiva, na área ortopédica e traumatológica. Traumatológica nem tanto, né? Nos 2 primeiros anos eu trabalhei muito com traumatologia, mas de 7 anos para cá eu mal toco nesses pacientes traumatológicos. Minha área de concentração mesmo é a área musculoesquelética. E qual que é o motivo para eu estar aqui falando sobre dor crônica? Primeiro, minha noiva tem dor crônica neuropática com diagnóstico médico de enxaqueca, só que ela tem um overlap de sinais e sintomas com 4 diagnósticos diferentes de dores de cabeça. Então, por exemplo, ela tem aí cefaleia cervicogênica, cefaleia tensional, cefaleia associada a desordem temporomandibular e enxaqueca propriamente dita. E hoje a gente tenta manejar o quadro dela sem medicação, sem bloqueio, sem botox, né? Sem antidepressivo e por aí vai. A gente consegue esse gerenciamento bem legal com modificações no estilo de vida, mudanças comportamentais e pouquíssimas intervenções físicas da fisioterapia, né? E a gente consegue esse manejo. Quando é enxaqueca, o bicho realmente pega, mas ainda assim a gente diminui o consumo de medicação, diminui a frequência de crise e diminui a intensidade da crise dela. Segundo que minha mãe tem fibromialgia, né? Então, desde que eu me conheço por gente, quando ela me levava para colégio, né, de 2º grau, eu lembro dela me arrastando pelo braço, com pressa para ir trabalhar e sempre reclamando de dores. Então ela tem fibromialgia diagnosticada e a gente fez uma live, né, semana passada. Ela tá aqui disponível no Instagram, tá também no YouTube. Depois, se vocês quiserem ver, é só clicar no link do perfil e ir pro Telegram. Tá bem legal, né, a visão dela como portadora da fibromialgia. E também gerenciamos a longo prazo
com mudanças comportamentais e de estilo de vida. E hoje ela não é refém de medicamentos. Então na live ela fala muito mais disso para vocês, então é importante que vocês passem lá. Terceiro, porque eu fui atleta de karatê. Sim, eu fui patrocinado, eu ganhava dinheiro só para treinar. Eu tive 3 tendinopatias patelares do joelho direito. Eu tive instabilidade crônica do tornozelo, no tornozelo esquerdo. Eu tive osteite da sínfise púbica, a vulgarmente chamada de pubalgia. Eu passei por toda essa miscelânea de ortopedista aqui em Salvador. Tomei infiltração de Prospan, uma porrada de medicação que hoje eu sei que são fajutas, que são placebo, que de nada ajudam no caso. Recebi recomendações de alta para voltar ao treino de ortopedista que não tem conhecimento nenhum para determinar a alta de um paciente para voltar para prática esportiva. Então, eu passei por tudo que o sistema prega para tratamento de dor de errado, né? Isso me gerou inquietação muito grande ao ponto de eu olhar para o céu e falar assim, cara, eu não quero que nenhum atleta passe pelo que eu passei. Só para você ter uma ideia, fazer sexo eu sentia dor. Só para você ter uma ideia, 1 degrau eu senti uma dor excruciante no pubis. Para subir 1 degrau, a força de extensão de quadril, por mínima que eu tivesse, por mínima que fosse, eu sentia muita dor. Então é importante salientar que o motivo para eu estar aqui na trincheira quase todo dia compartilhando conteúdo com vocês é esse, beleza? Então vamos lá. O que é fibromialgia? Fibromialgia é um diagnóstico de descarte. Como assim, Caio? Olha, você apresentou fadiga generalizada, distúrbio do sono, névoa visual, déficit de memória, alterações cognitivas. Você apresentou fadiga precoce, já falei fadiga precoce não. E nenhum diagnóstico ortopédico te explica a dor, porque na ressonância não mostra nada que justifique essa. Até tem uma hérnia no pescoço, até tem uma hérnia na lombar, mas o trajeto neuroanatômico que essa hérnia bate no nervo, prende o nervo, pinça o nervo, belisca o nervo, não é o trajeto referido pelo paciente, doloroso referido pelo paciente. Então, por não ter essa congruência entre os achados do exame de imagem, os achados do exame físico e o relato desproporcional de dor do paciente, esse paciente vai parar num reumatologista. O reumatologista pede FAM, um exame de sangue específico, pede HbA1L27, alguma parada, esqueci, e assim, não é da minha competência técnica, mas o que é que você tem que entender? É que existem marcadores de exames de sangue que definem, junto com a história clínica do paciente, se o paciente tem alguma doença reumática. Então, no paciente com fibromialgia, ele não apresenta esses achados laboratoriais e, por não encontrar um diagnóstico, eles rotulam os pacientes como fibromiálgicos. Sim, um rótulo. E lembre-se, tudo que eu falo aqui, sempre eu falo aqui, rótulos são feitos para produtos, não para pessoas. O seu diagnóstico não te define, tá? Beleza? Então isso é fibromialgia. Toda dor crônica é fibromialgia? Não. Por convenção, a IASP, a Associação Internacional para o Estudo da Dor, ela fala que a dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a lesão real ou potencial. E essa definição de dor já infere que, além de toda essa definição, você precisa ter misturado a sensação, a emoção e o pensamento, porque uma coisa leva a outra. E como uma coisa leva a outra, o paciente acaba preso àquele rótulo. Ah, mas e aí, o que é que explica a fibromialgia? Ele não tá ligado que o padrão de pensamento dele justifica a dor. Ele não tá ligado que o comportamento de higiene do sono dele justifica a dor. Ele não tá ligado que o comportamento no estilo de vida dele justifica a dor.
ele só está preso àquele rótulo diagnóstico que um doutor deu para ele porque vestia um jaleco e aparentemente ele estudou e deu aquele rótulo para o paciente. Então, por convenção, como eu estava falando, a IASP, ela define que a dor crônica era uma dor que ultrapassou a barreira dos 3 meses. Ah, mas eu tive dor durante 3 anos, fiquei sem dor por 6 meses e depois a dor voltou. Sua dor ainda é crônica. Não é porque você passou períodos sem dor. Você pode ficar períodos com remissão, mas se a dor tem o mesmo padrão, o mesmo mecanismo, sua dor é crônica. E é muito importante salientar que toda dor crônica não é fibromialgia, porque na fibromialgia o paciente apresenta um sinal que a gente chama de sensibilização central. Não em todos os casos, mas na maioria deles. Na sensibilização central, o paciente tem respostas desproporcionais aos estímulos. Por exemplo, o ar-condicionado está batendo aqui no meu pescoço e se eu fosse fibromiálgico verdadeiro, eu estaria sentindo dor por causa do frio ou por causa do calafrio do ventilador batendo aqui. Então, esse estímulo do vento, que é um estímulo mecânico, despolarizando canais de cálcio nos meus nociceptores periféricos, não deveria ser suficiente para que houvesse uma sinapse excitatória com o primeiro, segundo e terceiro neurônio e essa informação de pressão do vento exercido pelo ventilador chegasse no meu tálamo e do tálamo em milissegundos essa informação fosse detectada pelo córtex cingulado, pela ínsula, pela amígdala, detectasse a ameaça e exacerbasse e manifestasse um output, uma resposta de saída do meu sistema nervoso dolorosa, como sinal de alerta ou de alarme. Eu gosto de falar do alarme porque no paciente que tem dor crônica é exatamente um alarme de uma casa desregulado. O cara bateu aqui na porta, ele tocou na campainha, em vez de tocar só a sirene da da campainha, o que é que vai acontecer? Esse paciente, a casa liga o computador, liga o ar-condicionado do quarto, liga o outro ar-condicionado, liga a máquina de lavar, mas o estímulo continuou sendo clicar no botão da campainha. Então o estímulo ventilador continua sendo inócuo e insuficiente para gerar dor. Mas em um sistema de dor crônica desregulado, a resposta é sempre exagerada e desproporcional. E quando a gente vai fazer o lifetime do paciente, do ponto no tempo que houve alterações comportamentais por causa da dor, para hoje, quando ele está diante de você numa consulta, você começa a perceber que na história dele não existe um marcador preciso de por que a dor apareceu. É completamente inespecífico e eu entendo que você como paciente, ao escutar esse termo inespecífico, fique confuso. Mas eu quero que você olhe esse termo inespecífico como não sendo específico. Porque se eu te falar que sua dor é específica, eu te digo que sua dor é por causa de alguma coisa. E as chances são que as dores por causa de alguma coisa são problemas graves. O cara tem uma dor oncológica que é secundária a um câncer de fígado. O cara tem uma dor oncológica que é secundária a uma metástase óssea e uma metástase de pulmão. O cara tem uma dor orofacial secundária a um câncer. O cara tem dor, mas ele está com a mielopatia, ele está com uma compressão nervosa real. O cara tem dor, mas ele está com a síndrome de Caldequina. Isso é uma dor específica. Não queira ter dores específicas, porque são problemáticas e tem índice de gravidade muito mais elevado do que um quadro de fibromialgia. E aqui eu não estou fazendo juízo de valor com você que é fibromiálgico. Eu não estou aqui dizendo que sua dor é menos importante do que a dor do meu paciente que tem um problema grave. De jeito nenhum. Até porque as variáveis dor, incapacidade funcional, severidade do sofrimento não são relações lineares. Então você pode ter uma dor que não é grave, mas a severidade do seu sofrimento ser tamanha e o nível da sua incapacidade ser gigante. Então a sua dor é pequenininha, mas a sua incapacidade é severa. Ao passo que existem pacientes que têm dores excruciantes e o nível de sofrimento é baixo, porque a autoeficácia do paciente é alta. O nível de incapacidade é baixo, porque o paciente tem uma ferramenta
fundamental para enfrentar o tratamento da dor. Ele tem um controle de loco interno, vamos diferenciar aqui. O paciente que tem um controle de loco interno, ele sabe que os profissionais que por ele passar vão apenas ensiná-los o que ele deve fazer para melhorar da dor, para controlar a dor. E o paciente que tem controle de loco externo, ele é aquele cara que te oferece 200 mil reais para você tirar a dor dele. Ele é aquele cara que fala pra você como eu queria ir logo pra cirurgia pra acabar com esse problema. Como se dor... Esqueceu do início da live? Dor é sensação, emoção e pensamento. A cirurgia só corrige a estrutura. Não corrige o padrão de pensamento, não corrige seu padrão emocional, não corrige suas relações interpessoais, não corrige seu relacionamento falido, não corrige o processo de luto que você ainda tá na fase de raiva. Você não entra não, passa para a fase de aceitação. Sabe por quê? Porque você é machista, porque você é misógino, porque você foi criado numa cultura onde só o que os homens te falam tem valor. E aí você não aceita um tratamento com uma psicóloga. E por que eu falo psicólogo? Porque não tem nem comparação a quantidade de psicólogos mulheres com psicólogos homens. E quando a gente encaminha um paciente desse para a psicologia, ele acha que é balela, que não funciona. E ele fica lá, nossa, negação, barganha, raiva. Quando vai entrar na aceitação, volta para negação de novo e fica repetindo esse ciclo. O que é que está acontecendo no cérebro desse paciente com dor crônica, com fibromialgia? Ele está o tempo todo no 220. Ele não desliga, ele não entra em desaceleração. Você tá deitado, o cara tá com a cabeça rodando, com pensamento automático o tempo todo e não aceita a terapia. E não faz o que a gente pede para fazer. Mas enfim, isso é pau para outra obra. Explicado o que é controle de loco interno e externo, vamos adiante. Então você entendeu que às vezes o paciente tem uma dor crônica e não tem sensibilização central. É uma dor que apenas passou de 3 meses e apenas foi subtratada ou maltratada quando era aguda. Lembre-se, isso é uma máxima da minha prática clínica. Toda dor crônica um dia foi aguda. E se ela virou crônica é porque foi mal gerenciada. Mal gerenciada não necessariamente por um terapeuta, mas sim pelo próprio paciente, que não buscou informações baseadas em evidência com profissionais capacitados. Ele foi no primeiro doutor do plano de saúde, no primeiro fisioterapeuta que o plano cobria. Gente, olha só. Pode ser que não faça sentido o que eu vou te falar, mas pare e pensa um pouquinho. Você estuda, se especializa. Eu estou finalizando agora a 5ª pós-graduação em 9 anos. Só pra você ter ideia. 5ª pós-graduação em 9 anos. Eu tenho na minha bagagem 8 formações internacionais, sendo que uma delas eu repeti 4 vezes. Outra dela eu repeti 11 vezes. Então, o mesmo curso. Você acha que um médico que fez a faculdade, tudo bem, a parada começou lá quando os pais pagavam a faculdade. Isso já é um gatilho para que o comprometimento não seja tão alto, porque o esforço não está vindo dele. E acredite, isso acontece. Quando você compara na média os profissionais da saúde que saíram com esforço próprio, pagando suas próprias faculdades, versus os profissionais da saúde que saíram com esforço paterno ou com auxílio familiar, que não pagavam suas próprias faculdades, o resultado é estratosférico para o lado dos profissionais que pagaram suas próprias faculdades. Pode ser que não faça sentido o que eu vou te falar, mas tá tudo bem. Você acha que um cara que fez todo esse esforço, estudou X anos, aplicou o que estudou, viajou pra cacete pra encontrar... Você acha que o cara vai se submeter a um atendimento de um Bradesco pra pagar 40 conto por atendimento? Um atendimento de um Sul América para pagar R$32 no atendimento? Ou um Planserve para pagar R$6 no atendimento? Gente, quem se submete tá fazendo falcatrua, tá colocando múltiplos códigos na operadora de saúde para receber mais pelo que tá prestando. E o que é que vai acontecer? Essas operadoras de saúde vão chegar nesses profissionais e vão descredenciá-los.
Quem se submete está no início da trajetória. Não quer dizer que é incompetente. Está no início da trajetória. Porque quando ele avança na carreira profissional, o movimento natural é que ele queira viver de atendimento particular. Cara, não se compara. Imagine hoje eu cobrar R$350 em uma consulta e um plano de saúde em uma consulta me dá R$35. 10 vezes menos do que eu cobro. Ah, Caio, mas você bota lá que fez 10 sessões. Gente, isso é ilegal. Isso é o que é mais feito, mas é ilegal. Então acredite, você não está no melhor profissional possível porque está usando o seu plano de saúde. Ah, Caio, mas não... eu tenho um plano de saúde. Não é para cancelar seu plano, não. Eu tenho. É débito automático. Eu nem vejo o dinheiro entrar na conta. Já tá no dia, já tá lá pago. Porque eu sei que se eu acordar amanhã, 4h15 da manhã, para ir pedalar e sofrer um acidente, eu paro no HGE, eu paro no Santa Isabel, eu paro no Aliança, eu paro nos hospitais que são referência em traumatologia para ter a primeira abordagem médica, que é muito importante que você tenha um plano de saúde para isso. Mas quando você precisa de recursos para tratar uma fibromialgia, cara, o plano de saúde não vai te ajudar. Até porque os profissionais que lá estão, em sua maioria esmagadora, não são todos, são muito limitados. E eles são formadores de opiniões no modelo biomédico. Caio, que diabo você está falando? O modelo biomédico explica dor por doença, lesão e inflamação. E hoje a neurociência mostra que existem fenômenos imunohistoquímicos e neurobiológicos que acontecem no seu cérebro baseado no como você se mexe e baseado no como você pensa, sente, se emociona. E tudo isso tem uma interconexão tão poderosa quanto um estado de saúde e doença provocando dor. E esses profissionais que estão no plano de saúde, eles ainda não incorporaram, em sua maioria esmagadora, não são todos, o modelo de atenção biopsicossocial. É um cara que até sabe que o modelo existe, mas continua te oferecendo ozônio para tratar tudo. Mas continua fazendo liberação miofascial porque você está tenso e precisa relaxar. Gente, essa é a desculpa mais esfarrapada que eu posso ouvir de um profissional. Ah, minha musculatura está tensa, deixa eu colocar a mão. Ensina o cara a relaxar a musculatura sem precisar de você. Ensina o cara um movimento que faça ele relaxar a musculatura sem precisar de você. Esse movimento existe, entende? Então a gente precisa ver um pouquinho além. Né? Toda dor crônica não é fibromialgia. Fibromialgia tem essas características que eu falei e você precisa saber identificar. E lembre-se, a fibromialgia é um diagnóstico do médico. Por exemplo, minha mãe, ela tem fibromialgia. No entanto, hoje, atualmente, a fibromialgia médica dela está sendo manifestada por um ataque. Não sabe o que é ataque? Eu te explico. É uma tripla apresentação clínica. E entre duas dessas apresentações, ela tem uma resposta sintomática concorrente. Isso mesmo. Ela tem um bloqueio de movimento lombar, ela tem um bloqueio de movimento cervical e ela tem um quadro de articulação comprometida no punho. Olha que louco. E o quadro de articulação comprometida no punho, ele é concorrente ao quadro cervical. Se eu fizer uma coisa para melhorar um, eu pioro o outro. E eu tenho que achar o meio termo nisso que minha mãe apresenta. E a maioria dos pacientes com fibromialgia, eles apresentam DACs ou TACs, duplas ou triplas apresentações clínicas, e você se prende ao rótulo de fibromialgia. Ele tem uma síndrome dolorosa crônica, vou tratar como crônico, ele é yellow flag, ele é hipervigilante, ele é catastrofizador, ele é ansioso. Cara, todo mundo é. O ser humano é. Quando eu tive um episódio de diarreia com sangue, você sabe qual foi a primeira coisa que eu pensei? Meu Deus, eu tô com câncer de intestino. É automático. Você, por ser da área da saúde, você já projeta o pior cenário possível para o sintoma que você tem. Nós somos catastróficos. Não é porque você aprendeu a usar um questionário, uma escala bonitinha, que você vai ter que levar a ferro e fogo tudo isso. Você precisa diagnosticar funcionalmente o seu paciente com fibromialgia. Senão você vai continuar vendendo tratamentos equivocados para esses pacientes.
Além do diagnóstico médico, como interpretamos as respostas dos sintomas dentro da fisioterapia? Vamos ainda falar do caso da minha mãe. Vamos supor que minha mãe tem dor generalizada no pescoço e eu coloco um movimento besta para ela de flexão com pressão extra. Ela sente um desconforto extremo para realizar, só que no final da execução, a área de dor no trapézio dela está menor. Você entende? O que a gente interpreta? Durante o movimento, foi ruim inicialmente, melhorou durante a execução e ficou melhor depois da execução. O ficou melhor depois da execução faz com que nós entendamos, faz com que a gente entenda que aquele movimento foi legal para aquela paciente. Vamos supor que uma paciente com dor lombar generalizada, espalhada para o abdômen, sensibilização central, FABQ alto, escala tampa de cinesiofobia, pontuação absurda. Ela faz um exercício de flexão sentado, está sentada aqui, vai descer para dobrar a coluna e alcançar o chão, e ela percebe que a dor na perna some, mas a dor na lombar aumenta. E aí você está focado somente na dor na lombar, você acha que você piorou a paciente, porque a paciente acha que você piorou ela. Só que você tirou a dor apendicular dessa paciente. E a dor na extremidade, quando some com a estratégia, a gente precisa interpretar isso como benéfico. Agora, é claro, você pode estar trabalhando com a DAC, uma dupla apresentação clínica, onde ele apresentou uma resposta centralizadora no membro inferior, mas ele tem um outro diagnóstico relacionado ao lombar que você ainda não soube identificar. Então você percebe como isso é complexo? Você percebe como você não pode deixar passar nada na sua avaliação? Isso é a forma como interpretamos o conjunto de sinais e sintomas da fibromialgia. Então, basicamente, esse paciente, enquanto conjunto de sinais e sintomas, vai ter predominantemente fadiga generalizada, fadiga precoce, dor generalizada, distúrbio do sono. Alguns apresentam déficit cognitivo, déficit de memória, névoa visual, déficit de atenção. Alguns apresentam comorbidades, como por exemplo síndrome do ovário policístico ou síndrome do intestino irritável. Alguns apresentam desordem temporomandibular. Tudo isso está fortemente associado com fibromialgia. E quando um fibromialgico me escuta falar isso, e ele recebe o diagnóstico, ele já fica em hipervigilância quanto aos outros sintomas que ele aprendeu com a gente que podem aparecer. Mas, gente, saúde tudo é probabilidade. Não quer dizer, de jeito nenhum, que você não quer dizer que você vai ter esses sintomas. Todos esses sintomas são controláveis com uma boa fisioterapia e com um bom médico que trabalhe baseado em evidência para te prescrever remédios que realmente funcionam. Não ficar fazendo você de bonequinho de tentativa e erro, prescrevendo medicação e aumentando medicação o tempo todo, e na maioria das vezes ele está prescrevendo a medicação de um laboratório que ele ganha comissão. Não necessariamente é o melhor para você. Ah, como é que você fala isso? Eu falo isso porque é o que acontece. É o que acontece. A indústria farmacêutica faz esqueci até o nome do termo, uma venda absurda para esses profissionais prescreverem a droga que eles dizem que é boa para vocês que têm fibromialgia. E na maioria das vezes isso torna o raciocínio do médico preguiçoso. E o médico não descobre que, por exemplo, olha só, o contexto da paciente com fibromialgia. Ela tem um casamento no qual ela está em crise, sendo que o hábito dessa paciente, desse casal, é de que o relacionamento só está sendo mantido pela cama, que a troca de energia sexual do casal é muito boa, mas o pensamento que rumina na mente dessa mulher é que eles vão terminar, que eles não vão dar certo. E aí ela tá com dor generalizada. Mas ela foi primeiro para onde? Pro reumatologista, pro psiquiatra. Ela não foi primeiro pro psicólogo.
Ela não tentou tratar sem botar droga no sistema. Ela foi direto para droga. E aí, existe uma classe de medicação antidepressiva que gera disfunção sexual. E dessa classe, salvo engano, são 24 drogas, a pior de todas é o Acert, que é a sertralina. Existem estudos que mostram que a disfunção sexual no uso da sertralina chega a 27,5%. Agora, existem drogas que, por exemplo, têm 0,4% de índice de chance de disfunção sexual. Então, o que seria útil para esse médico passar para essa paciente? Passar uma droga com baixo risco de disfunção sexual por causa do contexto, que isso mantém a relação desse casal, e aproveitar o efeito do antidepressivo, o efeito central do antidepressivo, para controlar uma espécie de dor nociplástica. Alguns antidepressivos são utilizados para dores nociplásticas e neuropáticas. Então, quando o cara vai e passa Sertra logo de cara, ele tá cagando pro contexto da vida sexual. Gente, lazer, trabalho, sexo, sono e alimentação. Lazer, trabalho, sexo, sono e alimentação. Esses são os 5 pilares que, intuitivamente, todo ser humano se importa. Então, isso tem que estar no seu HD automaticamente, para questionar o paciente, para ver a relevância disso no dia a dia do paciente. Entende? Então, por que eu estou te alertando disso? Porque muito paciente chega para mim com uma porrada de drogas. Uma pausa rapidinha, pessoal, que eu recebi uma informação aqui ao vivo e a gente precisa checar isso o mais rápido possível. E a gente já volta rapidinho. Rapidinho. Beleza, informação checada, voltamos. Maravilha. Então, pessoal, a gente precisa ver o contexto do paciente em todas as circunstâncias. Beleza? Relação de habituação e sensibilização. Habituação e sensibilização são fenômenos neurofisiológicos que acontecem com o paciente com dor crônica. Então, existem estímulos sucessivos que podem não ser através de movimento, que podem ser através de conversa, através de terapia cognitivo-funcional, através de entrevista motivacional, através de escuta ativa, através do questionamento socrático, através do silêncio constrangedor, através de linguagem postural. Tudo isso pode fazer com que o seu paciente habitue. Não necessariamente você vai botar um 3 de 10 para ele fazer em casa, um 3 de 15 ou um 15 3 vezes no dia para casa. Ele pode sair da sua consulta apenas com entendimento do seu problema, que o sistema nervoso vai habituar. Se você é fisioterapeuta, ou se você é paciente e tem dor crônica, você já pode ter percebido que quando você passa por uma experiência positiva de consulta, que você acende a luz no fim do túnel, o que acontece com você? Você já levanta daquela cadeira melhor. Né? Você percebe, você até fica procurando a dor, se testando, e o cara não fez nada em você, o cara só conversou com você. Então a habituação é um fenômeno neurofisiológico pelo qual estímulos dados por um terapeuta experiente a um paciente fazem com que o sistema nervoso tenha uma dessensibilização sistemática, e isso faz com que o paciente sinta menos dor. Sensibilização seria o fenômeno contrário, vamos dizer assim. Estímulos sucessivos dados por um terapeuta experiente vai fazer com que o paciente exacerbe a percepção do sintoma, e isso acontece a todo momento. Inclusive, você já percebeu que eu variei de posição aqui milhares de vezes nessa cadeira conversando com vocês. Por quê? Nesse momento, a pressão isquêmica exercida pelo meu peso corporal na tuberosidade isquiática do meu glúteo faz uma pressão vascular nas minhas artérias circunflexas, e essas artérias geram inputs nociceptivos para que eu mude de posição, para que a área que não está irrigada comece a estar irrigada. Então, isso é, em parte, um processo de sensibilização periférica, que pode acontecer no sistema nervoso central. E quando no sistema nervoso central ela ocorre, a amplificação da resposta da dor fica completamente exagerada. Então, a gente precisa entender de habituação e sensibilização para poder identificar quando o paciente tem na sua frente e interromper o teste e utilizar recursos pontuais para tentar quebrar um processo de wind-up, somação temporal, flare-up,
que é um escape de dor que vai acontecer. Não é se acontecer, vai acontecer e o paciente precisa estar ligado nisso. Fatores sociais, eles interferem na fibromialgia? Vamos lá. Uma paciente que é enfermeira e trabalha numa UPA, essa paciente, ela evoluiu com dor cervical irradiada para o trapézio, com concentração no ombro direito, fez uma investigação para o ombro direito, encontrou bursite e tendinite, fez fisioterapia convencional, mais de 70 sessões, não melhorou do ombro. Durante o processo de não melhora do ombro, ela começou a desencadear um processo de dor lombar generalizada com irradiação para o abdômen, e chegou lá para mim. E esse padrão de manifestação de dor já te diz muito sobre o componente nociplástico, que é um tipo de dor, um mecanismo neurofisiológico de dor predominante nessa paciente. Ela tem a resposta exacerbada, desproporcional ao estado do tecido. Os testes provocativos para tendinopatias, para bursites, são negativos no ombro dela, que ela refere dor. Portanto, a mobilidade passiva, os testes resistidos, toda a apresentação clínica dessa paciente, ela não acusa o ombro de ser o problema. Ela também não acusa o pescoço de ser o problema. E ela também não acusa a lombar de ser o problema. Então, quando a dor respeita esse padrão, a gente diz que essa dor tem um mecanismo predominante nociplástico e você não vai encontrar nada que justifique a dor dela. E aí você entra nos fatores sociais. O que está acontecendo na sua vida? Não, tá tudo bem em casa, tá tudo bem no relacionamento, tá tudo bem na vida espiritual e na vida profissional. O paciente gagueja. O que aconteceu? Não, minha colega do setor está afastada, foi fazer uma cirurgia estética, não voltou ainda, eu estou fazendo a função dela e a minha função. Há quanto tempo? Aí você bate lá no lifetime do paciente o exato marco temporal em que o problema começou. A percepção de esforço dado versus recompensa recebida no trabalho, na família, no relacionamento, no aspecto financeiro, no aspecto espiritual, em todas as esferas da vida, quando é pobre, é um fator de risco para dor. Não me pergunte por quê, eu não sei por quê. Não sei por quê, é o que as pesquisas mostram. Então, se o tamanho da sua família, por exemplo, é maior que 3 membros, você tem mais fator de risco para dor. Quase o dobro de chance de uma pessoa que tem 3 membros na família. Entende? Se eu sou casado e tenho um filho, e você é casado e tem 3 filhos ou 2 filhos, você tem 2,5 vezes mais risco de ter dor do que eu. Não me pergunte por quê. Talvez a responsabilidade de você arcar com tudo isso, né, possa ser um fardo para você, mas tudo depende da importância que você dá para a situação e de quão leve você leva a vida. Isso aí vai fazer com que você realmente tenha o discernimento se aquilo vai ser um fator de risco para o paciente cronificar ou não, beleza? Então, fatores sociais no trabalho, como fusão de uma sociedade com um sócio que você não queria que entrasse, ou findaram a sociedade porque descobriu que o seu sócio te roubou, ou demitir um funcionário de ouro da sua empresa. Isso aí você sente, e é um fator social que está ligado a risco aumentado, a perpetuação, a amplificação, a magnificação da dor. Então, os fatores sociais, por exemplo, situações de saneamento básico e acesso à saúde. Certa vez, uma grande professora de terapia intensiva que eu tive a honra de trabalhar com ela, no meu primeiro ano de formado, ela chegou de um grande hospital aqui de Salvador para um serviço público que eu trabalhava. E ela chegou reclamando porque fez o mesmo protocolo de ventilação não invasiva para a mesma doença em um paciente que estava no hospital X, e ele respondeu e está fazendo a mesma coisa aqui no hospital que a gente trabalha, e o paciente não respondeu. Mas é claro que o paciente não vai responder de forma igual, porque você está fazendo a mesma intervenção, tem vários confundidores ali. Então aquele paciente que estava ali no leito, qual a chance de ele morar num bairro que o saneamento básico não seja tão ideal, né? Qual a chance do acesso à saúde dele ser mais precário? Né? Qual a provisão de futuro que esse cara tem? Como que ele se vê nos próximos 2, 3 anos? Né? Então, isso aí vai ser um mediador de
piora, de melhora ou de perpetuação do quadro. Então não é porque você trabalha numa clínica boladona que os pacientes que vão a você têm alto poder aquisitivo e você faz técnicas eficazes cientificamente, que quando você for atender no SUS, aqueles mesmos pacientes vão melhorar, porque o contexto social muda. Na fibromialgia, isso precisa ser considerado, beleza? Por exemplo, eu não me esqueço de Dona Francisca. Dona Francisca chegou com dor lombar, dor cervical. A dor lombar irradiava para os dois braços num padrão não radicular. A dor lombar espalhava para a glútea, eu ficava autolimitado em terço proximal de coxa. E fibromialgia, e 3 médicos falaram, já tomou droga, já tomou fórmula manipulada. Eu vim cá, Dona Francisca, faz isso aqui. Botei 2 movimentos no pescoço, 2 movimentos na lombar. Dona Francisca saiu 70% melhor com uma tarefa de casa. Voltou, atendi de novo, manteve 70% de melhora. Atendi a terceira vez, 100% melhor. Quarta vez, meu Deus do céu, não estou nem acreditando. Caio é Deus, indicou Caio para Deus e o mundo. E tinha um diagnóstico de fibromialgia. Então, a gente precisa parar de desistir dos pacientes porque eles apresentam rótulos de casos complexos. Você precisa, entenda o que eu vou falar, pelo amor de Deus, não distorça isso que eu vou falar. Você precisa desconsiderar a história, os exames laboratoriais e os exames de imagem do paciente. E qualquer rótulo que o paciente fale para você, desconsidere até testar o paciente. Porque quando você testa o paciente, tudo que o paciente fala pode não ter relação nenhuma com o problema dele. E é isso que acontece na minha prática clínica na maioria esmagadora dos casos. Quando tem correlação, eu até me preocupo. O paciente chega para mim com fibromialgia e diz: mas minha postura é ruim. Mas eu trabalho sentado. Mas quem te disse que esse é o problema? É a crença do paciente por causa de profissionais da saúde que não trabalham com base em evidência, tá? Fatores psicológicos. Gente, o que é ansiedade? Você sabe o que é ansiedade? Ansiedade é uma projeção de futuro que você acredita que não possa controlar. Ansiedade é uma resposta de medo associada a uma projeção futura que você acredita que não possa controlar. Então, por exemplo, se minha avó tiver um problema e eu não conseguir um hospital para ela, você não pode controlar isso, né? Se ela vai ter problema ou não. Você pode fazer de tudo para que ela não apresente o problema. Mas eu não consegui pagar a escola do meu filho. Tá. O seu orçamento permite pagar aquela escola do seu filho? Não permite. Então, o que você está fazendo para reduzir o seu custo de vida para a escola do seu filho caber do seu orçamento? O que você está fazendo para vender mais? Ou para fazer braços do seu negócio em outro campo? Ou para fazer um bazar com suas roupas que você não usa mais? Ou para cuidar do cachorro do vizinho e pedir um trocado? Gente, todo trabalho é digno. O que acontece é que 95% dos brasileiros vivem acima de suas possibilidades. Não fazem planejamento. É claro que imprevistos acontecem. E o imprevisto é previsível. Você tem que ter um orçamento de imprevisto no seu rendimento mensal. Então, quando você está ansioso por causa de motivos como esse, o seu cérebro fica super excitado. E quando o seu cérebro fica super excitado, o que acontece? A hiperreatividade à dor acontece. O paciente começa a sentir cada vez mais e mais e mais dor. Então, o cara que está no estado depressivo, que as sinapses no cérebro já não funcionam tão bem. É claro que as ligações catastróficas do pensamento vão ser muito mais fortes e enraizadas nesse paciente. Sabe velho, sabe idoso, criado na roça, que acredita em chá de tapete de Oxalá, que acredita em chá de não sei o quê. Muitos desses chás já foram provados que não tem evidência nenhuma através da ciência. Mas aquele vovozinho é turrão.
ele não tem flexibilidade mental para abraçar uma nova ideia. E isso é um fator que impossibilita ele de entender alguns processos, porque aquele padrão de pensamento ele está enraizado naquele vovozinho. Então as crenças são dificilmente modificáveis nos idosos. Então a gente não pode explicar muita coisa para o idoso, a gente precisa violar a expectativa primeiro, a gente precisa mudar a experiência desse vovô com o movimento associado à dor, para depois ele entender que não era bem aquilo que ele achava que era. Então, os fatores psicológicos, ansiedade, estresse e depressão, eles são amplificadores e perpetuadores de dor também. Cara, qual que é a importância do suporte familiar? Quantos familiares seus parecem não acreditar que você tem fibromialgia? Não acreditar que você tem dor crônica? Ou parecem julgá-los como o chato da galera? O chato do bonde, não chama ela não, porque ela vai ficar reclamando de dor, a gente vai acabar não se divertindo, como da outra vez. E esse sentimento se alastra dentro do seu coração e você começa a viver em isolamento social, perdendo várias oportunidades que poderiam estar fazendo você melhorar da dor. Então, quando a sua família não te dá o suporte que você precisa, é muito difícil desse paciente se recuperar. Porque esse paciente ele precisa estar em acompanhamento psicológico. Eu atendo uma vovozinha que ela vai com o filho, né? E eu falo pra ela, poxa, que legal que seu filho vem com a senhora pra consulta, porque às vezes eu tento falar com os responsáveis dos vovozinhos que eu atendo e eu nunca consigo. Então seu filho está sempre aqui, então é muito bom porque ele dá essa força para você. Não, ele é meu tesouro, que não sei o quê. Então isso é muito importante, né? Ter o suporte, seja de um filho, de um marido. Quantos vovozinhos, vovozinhas vão para o tratamento e o marido está sentindo a mesma coisa em casa e o cara não vem. O cara não acredita no processo. Aí a vovozinha melhora, começa a passear, porque eu passo tarefa de casa de aumentar a quantidade de passos ao dia. Então o paciente começa com 3.000, sobe para 5, sobe para 7, até bater 10.000 passos por dia. E aí eu boto a vovozinha para andar com uma zorra, associado aos exercícios que eu passo para casa. E aí esses vovozinhos começam a ficar com ciúme, começam a querer se mexer também. Quando vão tentar acompanhar as vovozinhas, a dor não deixa. E aí o que acontece? O vovozinho bate lá no consultório para fazer o tratamento também. Então, isso é muito importante, porque quando você consegue envolver a família no tratamento, o tratamento surte muito mais efeito. Comumente, pacientes com dores crônicas, fibromiálgicos ou não, eles têm distúrbio de autoimagem, eles têm senso de incapacidade, eles têm alto grau de autorrecriminação e eles carregam consigo uma autocobrança extrema. Entender dessas 4 variáveis é espelhar o paciente, se colocar no lugar do paciente, fazer com que tudo que você fale seja de fato escutado, porque ouvir é um processo passivo. Eu tô aqui, mas eu tô ouvindo até o trânsito que tá ali no quarteirão da vizinhança. Mas o que eu tô escutando aqui, a minha escuta ativa aqui, tá nos comentários, tá aqui em cada um de vocês que entra. Então, escutar é um processo ativo. E quando você entende que esse paciente não gosta de tirar foto, não sorri para foto, quando passa na frente do seu espelho, que você pede para fazer exercício, olha para o espelho para ver que tá certo, vovô. Olha para o espelho, dona não sei quem. Ô, dona Raquel, olha para o espelho, olho aberto o tempo todo. É porque o paciente tem distúrbio de autoimagem. Ele não suporta se olhar no espelho. Ele não quer se ver. Ele até brinca. Ele fala, ó, que coisa feia. Não quero ver, não. Quantos pacientes já não fizeram isso? Então, quando você começa a entrar nesse passo de autoimagem, de autorrecriminação, de autocobrança, do senso de incapacidade, mas eu não consigo caminhar, eu não consigo fazer atividade, Gente, a mentalidade é o que fazer para conseguir. Se eu te falar agora, não pense no elefante, o que acontece com sua mentalidade? Pois é, velho, não adianta eu dizer que não é para pensar, você vai pensar no elefante. Você entende?
Toda vez que você fala que não consegue fazer uma atividade que é proposta, você fecha sua janela criativa para encontrar uma forma adaptada de fazer aquilo. E a primeira tarefa que eu passo é controlar a quantidade de água. E ao controlar a quantidade de água, o paciente já começa a dormir melhor, já começa a ir mais vezes no banheiro, o sistema excretor já funciona melhor, né? Intestino já absorve mais nutrientes, disposição do paciente já melhora, viscosidade da pele, brilho da pele já melhora. Tudo isso já começa a mudar organicamente o paciente que está em supressão hídrica há anos. O cara teria que estar bebendo 2,5 litros de água por dia, mas ele está há 15 anos bebendo 1,2 litros. Porque ele não para e bota o alarme para beber a porra da água. Ah, o que é que isso tem a ver com fibromialgia? Gente, se vocês me seguem e ainda não entenderam que, ó, a gente não tá nem aí pro seu diagnóstico, não. A gente cuida de você, a gente não cuida do seu rótulo. A gente não cuida do que tá na foto do seu exame de imagem, a gente cuida do que você sente. Portanto, tudo isso que eu falo aqui se aplica para praticamente todas as condições dolorosas crônicas. Não é porque o rótulo da live é fibromialgia que o que eu estou falando aqui só serve para fibromialgia. Serve para qualquer perfil de paciente que sofra com qualquer síndrome dolorosa crônica. Beleza? Quais são os pontos positivos e negativos das abordagens em grupo? Gente, existem grupos no Facebook que são terríveis. Mas são terríveis. O paciente começa a entrar num ambiente onde as revelações são de extremo sofrimento e a proporção para a revelação de sofrimento para a revelação de superação é muito menor, é muito maior. O paciente escuta muito mais histórias depreciativas. Aqui em casa é proibido o jornal quando acorda, é proibido o jornal no almoço. Colocou jornal, muda o canal. Porque você não pode acordar e a primeira informação que você vê na porra do celular é uma informação catastrófica. É uma informação que te desmotiva de ir pro trabalho, que você vai pro trabalho com medo. Que você desce na padaria para comprar com medo, porque morreu não sei quem aonde. Porque tem um jornal sensacionalista ali. Porque o trânsito, alguém se jogou do despenhadeiro no local que você trabalha. Acorda. O seu ambiente modula o seu comportamento. Você precisa estar cercado de condições que sejam favoráveis ao estilo de vida que você quer levar. Ah, eu não consigo acordar cedo. Você está andando com quem acorda cedo? Você está vendo os benefícios das pessoas que acordam cedo? Você está vendo a otimização de produtividade de tempo e da regulação do sono de quem acorda cedo? Você não está vendo? Então eu vou te explicar. Quando você acorda, o seu corpo tem um ciclo circadiano de 24 horas. Esse ciclo circadiano, ele funciona como um reloginho. Então, se você acorda e fica na cama, prostrado, com a cortina fechada, porque você está com dor, porque você é fibromiálgica, e aí você levanta 11 horas da manhã, ou meio-dia, e aí você recebe aquela luz da janela, da sua varanda, da rua, porque você levantou naquele horário, para o seu corpo, você acordou naquele momento. Então o ciclo circadiano começa a funcionar ali para 24 horas, por isso que você chega em mais uma noite de sono fudido. Você chega em mais uma noite de sono horrorosa. Você não aprofunda o sono, você não repara o lixo cerebral, o lixo inflamatório, o lixo do seu organismo. Porque é no sono profundo que a lavagem do líquor acontece no encéfalo. Você precisa desse momento. E a boa noite de sono começa quando você acorda. Quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é tirar o blackout da cortina para receber o clarão. Porque quando você recebe a iluminação pela sua retina, essa iluminação vai lá despolarizar canais de cálcio de um núcleo chamado supraquiasmático. E a secreção melatonina e ciclo circadiano está lá dentro desse núcleo supraquiasmático. Então a sua noite de sono começa de manhã, quando você se força a acordar. Ah, mas eu estou dormindo muito tarde. Se force a acordar e não dormir à tarde, não cochilar de jeito nenhum. Colocar despertador, para quando chegar agora 9h30 da noite, você escurecer tudo, colocar uma leitura. Você escurecer tudo, colocar uma leitura e ler 10 páginas por dia numa luz amarela. Por exemplo, essa ring light aqui, ó. Essa ring light, ela tem
uma modalidade que é a luz amarela, a luz quente. Essa luz não inibe tanto o supraquiasmático, nem a secreção de melatonina. Então, você pode fazer uma atividade intelectual, ou escutar uma música lenta, ou colocar sons de meditação, de Tai Chi Chuan, fazer qualquer coisa que você goste, que te remeta a momentos felizes, sabe? Resgatar suas memórias, os momentos... Ah, mas eu não tive momentos de feliz. Porra, você tá com depressão. Você, por mais que sua vida seja caótica, suprimida, você teve um momento feliz, você teve um momento que você gargalhou. Nem que seja lá na fase de criança. Assiste filme de bebê, assiste filme de cachorrinho pequeno, não tem como você não se contagiar. Então tudo isso ajuda você a regular o ciclo circadiano. E aí eu já fui lá pro tópico da importância do sono, né? Então já bati nesse tópico aí. E matando esse tópico da abordagem em grupo, você tem que tomar cuidado com o que você escuta. Então eu prefiro tirar meus pacientes fibromialgicos de grupos de autoajuda para que eles tenham experiências independentes na melhora, piora ou manutenção da dor e da capacidade funcional, para que assim eles tirem suas próprias conclusões e saibam que a sua história é completamente diferente da história de fulano, beltrano e cicrano, que também tem fibromialgia e que passaram por experiências negativas e circunstâncias de vida diferentes da dele. Então eu não gosto definitivamente desses grupos. Eu acho que eles mais atrapalham do que ajudam e fazem com que esses pacientes tenham um looping infinito de ressentimentos associados ao seu próprio problema. Alguns exercem seu problema, exibem seu problema fibromialgia até como um troféu para conquistar vantagens inatas, vantagens imperceptíveis, vantagens involuntárias que não são intencionais de membros da própria família, como atenção, cuidado, tempo e por aí vai. O paciente ele nega isso veementemente. Mas quando a gente faz o lifetime comportamental, a gente vê que os episódios de exacerbação sempre foram recompensados. Sempre foram recompensados por comportamentos como esse. Beleza? Então, já falei da importância do sono, da importância do psicólogo. Gente, um paciente com fibromialgia sem psicólogo é um carro sem volante. Ponto. Ah, mas eu estou fazendo fisioterapia com o Caio. Todos os meus pacientes de fibromialgia são indicados para 3 das psicólogas que trabalham com meus pacientes. Todos. E eu bato na tecla toda semana com eles. E falo sobre a limitação do meu tratamento sem o psicólogo. Meu tratamento vai gerar resultado? Vai. Porém, esse resultado será limitado. Seria muito melhor se fosse com a psicologia. Em relação o flare-up, né, que eu falei, que é o escape de dor que vai acontecer, e qual o impacto da previsibilidade situacional, é que quando o paciente tem um escape de dor e ele não sabe o que ia acontecer, ele recai no ciclo novamente. Ele vai para o exame de imagem, ele acha degeneração, ele acha artrose, abolamento, hérnia, tendinite, bursite, condropatia patelar, blá blá blá, todos esses nomes feios de exame de imagem, e ele começa a catastrofizar mais ainda. E ele cai no ciclo vicioso novamente. Então quando o cara sabe que vai acontecer o flare-up, ele se tranquiliza. E a gente sabe que esses escapes de dor, em sua maioria, são autolimitados. Eles duram de 72 horas a 10 dias. E quando o paciente tem essa informação, ele pode ficar mais resiliente. E essa resiliência fazer com que ele espere sem cair no ciclo de nocebo de exame de imagem, exame de sangue e mais diagnósticos, mais profissionais de saúde, aquele loop infinito que o paciente parece não sair, tá? Então, é importante que você converse com o seu paciente a respeito dos escapes de dor, que eles vão acontecer. Não é se vai acontecer, é quando vão acontecer, beleza? Eu gosto de falar muito disso. E para finalizar, qual que é a importância do exercício físico?
Porque o paciente ele fala assim, eu não posso fazer exercício por causa da dor. Não posso fazer exercício porque dói. Esse paciente ele não piora com exercício. Ele sente a dor durante, ele não fica pior depois. Se ele ficar pior depois é porque o profissional não trabalhou em contingência, não trabalhou com pacing. Por isso a importância de ter um profissional experiente no manejo desses tipos de condições. Porque quando o paciente tem o conceito de contingência, quando o paciente tem o conceito do pacing, o paciente ele sabe exatamente como monitorar o corpo dele durante a execução. Ele sabe, ó, tá doendo, mas essa é aquela dor que eu não fico pior depois. Tá doendo não, mas essa dor aqui é a dor que eu forcei demais e que da outra vez eu piorei. Então ele tem a balança de precisão baseada em suas próprias experiências por causa da orientação do fisioterapeuta musculoesquelético. Então, quando o paciente está com esse tipo de fisioterapia, ele aprende a manejar o problema exercício físico e dor e desfusionar o pensamento. Ora, fiz exercício, doeu, logo lesionei. Fiz exercício, doeu, logo machuquei. Fiquei com medo de agravar mais, porque parece que a coluna saiu do lugar, parece que deu um nó no músculo, sabe, que feriu por dentro. Isso é o que o paciente me falou hoje. O paciente me falou hoje, no último atendimento online do dia, o paciente acabou de me falar isso. Você lembra que a gente já tinha conversado sobre que sua dor era rigidez e que não tinha machucado e que ia acontecer esse flare-up mesmo, esse escape de dor que ia exacerbar, principalmente porque você não tem regularidade nos exercícios, toda vez que você carrega sua filha, você sente essa pressão na escápula. Então isso não estava dentro do previsto, por que você deixou de fazer o exercício? Você entende qual que é o problema desse perfil de paciente? Quando ele está bem, porque sua dor é um eletrocardiograma, picos e vales o tempo todo, você vai estar ruim uma hora, vai estar bem numa hora. E qual que é o lance? Quando tá bem, o paciente quer fazer coisa demais. E aí ele quebra a relação de capacidade corporal versus demanda musculoesquelética. Mas quando ele tá mal, ele não quer fazer nada. E qual que é o lance? Ele tem que fazer o pouquinho quando tá bem e fazer o pouquinho apesar da dor quando estiver mal. Para que ele encontre o equilíbrio nesse eletrocardiograma e que o problema não se agrave. O exercício físico vai agir em diversas vias do sistema nervoso. Ele vai agir na capacidade do seu sistema nervoso liberar monoaminas, endocannabinoides, opioides endógenos. Além disso, vai fazer com que o bulbo rostroventral medial e a substância cinzenta periaquedutal no sistema nervoso central abram a torneira de analgésicos na sua corrente sanguínea e fechem a torneira de fatores pronociceptivos, que são fatores que amplificam a dor, fazem sua dor demorar de sarar. Tudo isso envolvido no contexto do paciente. O paciente faz o exercício comigo, chega em casa, briga com o marido, estressa com o marido, passa uma raiva, a dor exacerba tudo de novo e aí o pensamento automático vem, meu Deus, tudo de novo, não quero voltar para essa crise não, vamos operar, vai ficar indo e voltando. Aí o cara opera e tem síndrome de falha cirúrgica. Por quê? Porque metade dos pacientes que operam para dor crônica continuam com dor. Porque a cirurgia só corrige a estrutura. E a dor não é só da estrutura. A dor é da sensação, do pensamento, da emoção. Por que? Porque eu já estou repetitivo aqui, velho. Todos os dias eu falo a mesma coisa e todos os dias eu recebo um paciente novo com uma sacolinha de 30 exames de imagem dizendo, olha, eu tenho hérnia no pescoço, eu tenho tendinite no ombro, eu tenho epicondilite no cotovelo e síndrome do túnel do carpo no punho. Eu tenho hérnia lombar, eu tenho artrose no quadril, eu tenho condromalácia patelar no joelho, eu tenho tendinite no Aquiles, lá no tornozelo, eu tenho fascite plantar, eu tenho esporão de calcânio. Porra! O que que você não tem, velho? Tudo isso é alteração natural da sua idade, velho. Tudo, se você tirar uma foto por dentro do corpo de uma pessoa sem dor, com a ressonância magnética, você acha tudo isso, velho. Essas alterações não são justificativas para dor em 96% dos casos. O que você precisa entender hoje aqui?
Fibromialgia é um diagnóstico de descarte. Não acharam nada e te deram um rótulo. Esse rótulo pode se apresentar de várias maneiras diferentes. O tratamento da fibromialgia é multimodal. O que quer dizer multimodal? É que você vai precisar de um médico, porque no flare-up, no escape de dor, é importante que você tenha uma medicação que você se dê bem para você usar. Não para você usar de uso contínuo, não para você ficar dependente, não para você usar um antidepressivo, uma amitriptilina, uma noratriptilina, um Amplextil, um topiramato, não para você usar essas drogas de uso contínuo e ficar letárgico no resto do dia e não prestar para nada. Não, mas uma droga que você se dê bem para quando o escape vier e esse escape não for controlado pelas estratégias fisioterapêuticas que você aprendeu, você precisa usar. O que você tem que entender? A fisioterapia é o carro-chefe do seu tratamento. Porém, a fisioterapia sem o auxílio de uma medicação no escape de dor e sem o auxílio de uma terapia cognitivo-comportamental ou de uma terapia de aceitação e compromisso de um psicólogo experiente para fazer você ruminar menos, fazer você ter menos pensamentos automáticos catastróficos que vão fazer sua dor amplificar, perpetuar. Porque o seu pensamento gera um comportamento modificado. E o seu sistema de movimento muda. Eu gosto de falar desse modelo. Por quê? Porque se você tem uma dor no joelho e passa no ortopedista e faz uma ressonância, ele te diz que você tem uma condromalácia patelar e te fala que é o desgaste do joelho, você não percebe a modificação no sistema de movimento. Mas quando você sai do consultório desse bendito ortopedista, o seu jeito de andar tá diferente. O seu jeito de subir dessa escada tá diferente. Porque aquela informação entrou no centro cerebral posterior e te avisou, ó, proteja o joelho. E aí você começa a ativar a coxa mais do que o necessário e relaxar músculos que teriam que estar ativados ou ativar músculos que teriam que estar relaxados. Você entra no mecanismo de assincronia muscular. E nessa sincronia muscular, você começa a gerar, depois de 3 meses, um comportamento mal adaptativo que fica enraizado no seu sistema de movimento e que só olhos treinados de um bom fisioterapeuta vai tratar. Entende esse processo? É automático, acontece com o ser humano. Você não é o último floquinho de neve que passou por uma informação equivocada de um profissional de saúde e não teve modificações no sistema de movimento. Você não é esse floquinho de neve. Todo mundo age dessa maneira. Exemplo, voltei da academia hoje, tive um quase entorse de tornozelo num passeio que eu estava andando. Eu estava usando um tênis de corrida, que ele tem um drop muito alto, ó. Enfim, é até ilegal para provas, porque ele tem mais que 40 milímetros na entressola. E aí, comumente, esses tênis que vão te dar aceleração, eles vão te dar instabilidade. E aí eu fiz a inversão do tornozelo, e aí no momento que o meu pé virou, meu cerebelo fez um ajuste antecipatório. Disparou o impulso neurofisiológico, que foi lá para ativação de fuso neuromuscular do fibular, e o fibular contraiu e trouxe meu pé para dentro. Só que o meu fibular não é capaz de trazer o meu pé para dentro com o meu peso corporal em cima do pé. Então o que é que meu corpo automaticamente fez para não ter o entorse? Meu corpo desarmou joelho e quadril para eu ficar num momento inerte. Um momento sem carga, como se eu estivesse caindo no chão. E aí o fibular teve força para ajustar o pé e eu acentuar a carga no membro inferior e não ter o meu entorse. Por que eu estou te explicando isso? Vamos lá. Por que Caio está explicando isso? Porque o seu cérebro, ele tem a capacidade de modificar o sistema de movimento baseado na informação. Assim que eu saí daquele entorse, eu pisei em falso por uns 15 passos até chegar no meu prédio. E eu ainda fiquei checando o tornozelo várias vezes andando, e eu tava andando diferente. E porque eu tenho esse olhar hipervigilante dentro da minha área, eu consigo perceber. Mas um paciente leigo, ele não consegue perceber. Porque naquele momento, gente, o cérebro é incrível. Naquele momento, automaticamente, eu retrocedi anos atrás, na época do karatê, onde eu tive as 3 entorses recidivantes de tornozelo por inversão e fiquei com instabilidade crônica de tornozelo. E automaticamente o pensamento foi qual? Mais uma vez, Caio, outro entorse? Porra, meu pé vai ficar uma laranja. Porra, amanhã é pré-treino de perna. Porra, eu tô indo tão bem na corrida. Caramba, eu vou ter só que nadar. Olha quantas projeções em frações de milissegundos minha cabeça fez.
Porque eu fiquei suscetível ao novo entorse de tornozelo, que já não acontece há no mínimo, sei lá, 2 décadas, quase 2 décadas que não acontece. Eu tratei o tornozelo, eu trabalho o tornozelo, eu tenho todo um trabalho preventivo e mesmo assim o padrão de pensamento estava enraizado em uma sinapse neuronal que fez eu resgatar isso em frações de segundos e gerar um comportamento protetor no meu movimento. É isso que o paciente com fibromialgia aprende a ter quando ele vai para um pilateiro ou para um RPGista. O cara contrai o core dele, ensina como é a postura elegante, ensina a contrair o abdômen. E o cara aumenta a atividade muscular. E esse paciente com fibromialgia precisa reduzir a atividade muscular. O cérebro desse cara, ele já está em alerta o tempo todo, tentando se proteger de até coisas que não precisam de proteção. E aí o instrutor de Pilates vai lá e ó, contraia, 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 contraia. Aí o instrutor de RPG vai lá, corrige a postura, fique elegante, fique elegante. Olha o comportamento funcional mal adaptativo lá na torácica acontecendo. A torácica tem que relaxar e o paciente não desarma porque o RPG ensina o contrário. Então, ó, você tem fibromialgia? O que é que você tem que sair daqui na sua cabeça? Você tem que sair daqui com o pensamento de que ó, o sistema te quer doente. O sistema quer que você continue com fibromialgia, que você tem capacidade, porque o sistema lucra com você doente. O sistema não faz como o Caio, como fisioterapeuta musculoesquelético, como psicólogo TCC, que te dá ferramentas para ter autonomia para controlar o problema sem eu mesmo, sem Caio, sem o psicólogo, sem o fisioterapeuta. Tratamento de verdade de dor crônica, de fibromialgia, precisa ensinar o paciente o que ele precisa fazer para controlar o problema sem depender do profissional. Todo profissional que se preze, que fez aquele juramento lá quando se formou, ele precisa pregar a autonomia. Me empolguei. Beleza? Então essa foi a super live de hoje sobre fibromialgia, dor crônica generalizada. Eu espero ter somado na vida de vocês com mais informações. Essa live vai ficar salva dentro do grupo do Telegram. Isso aí. Lá no Telegram, clica no link do perfil, você vai lá pro Telegram e tem acesso a todas as aulas que já rolaram. Lembrando que são 40 dias de conteúdos inestimáveis para você que é paciente, seguidor ou para você que é profissional da saúde, principalmente fisioterapeuta. E no dia 11 de setembro, estaremos com uma super convidada na última live desse ciclo de 40 dias e eu vou abrir 10 vagas para o meu curso, a formação BeExpert, que hoje já conta com mais de 340 fisioterapeutas pelo país e até fora dele, beleza? Então a gente está disseminando essas informações para um grupo seleto de profissionais através de um curso 100% online, 100% gravado, com 1 ano de acesso e R$30 mil de bônus lá dentro. Isso mesmo. 3 ciclos de mentorias gravados para você assistir e aprender comigo lá dentro. Dia 17 eu abro as inscrições para fisioterapeutas e se você quiser disputar uma das vagas, clica no link do perfil e se inscreve no meu Telegram, beleza? Vamos ver quem ficou aí até o final. Beleza. Vamos lá. Mãe coruja não conta, né? Eu faço tudo errado, você é um profissional maravilhoso, você disse tudo eu faço errado, obrigado pela atenção. De nada. Eu nunca fiz fisioterapia para fibromialgia, fazia para a coluna. Eu teria que fazer fisioterapia para fibromialgia, meu reumatologista nunca mandou. Eu uso pregabalina desde 2018. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. Ó, eu não sou médico, então não posso falar sobre remédio. O que eu posso falar é o que tem de evidência científica, né? Então, aqui no meu YouTube, você pode buscar lá Caio César pregabalina. Tem um vídeo onde eu discuto um artigo do New England Journal of Medicine, que é a maior revista médica do mundo, né, com maior fator de impacto, e eu discuto sobre a pregabalina no tratamento da dor ciática. Eu não acredito que tenha efeitos na dor nociplástica, que é a fibromialgia, e assim, eu desconfio de todos os pacientes que me dizem, Caio, eu tenho fibromialgia. Porque
que a maioria esmagadora, quando chega lá no consultório e eu testo, tem nada a ver com fibromialgia. Foi apenas um profissional preguiçoso que não examinou o paciente como deveria e deu esse rótulo para o paciente. Então, a gente precisa ter cautela até para falar isso, até porque, Sandra, eu não te conheço, até porque eu não te avaliei. Então, pode ser que eu te avalie, de fato, seus sintomas sejam todos de fibromialgia, e isso não quer dizer que não vai haver tratamento, só quer dizer que o tratamento deverá ser mais demorado e mais comprometedor da sua parte, porque aqui a gente só diz o que você tem que fazer. Quem faz é você, beleza? Teria que fazer fisioterapia para fibromialgia, Reumatologista não entende de fisioterapia não, tá? Hidroginástica, meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. Vem cá, Sandra, vamos refletir aqui um pouquinho. Você vive na água? Não, né? Você é peixe ou é Aquaman? Desculpe a brincadeira, tá? Você não vive na água, você não é peixe, você não é Aquaman. E outra, médico não entende nada de atividade física. Quem entende de atividade física é o educador físico, que é outro profissional, beleza? Pelo que você falou, no momento você precisa de tratamento, não treinamento. Portanto, para saber qual é a técnica, o recurso, a especialidade que você precisa, não para tratar a fibromialgia, mas para tratar a dor crônica. Porque, mais uma vez, se você está na live desde o início, fibromialgia é um rótulo de um diagnóstico de descarte, onde nada foi encontrado nos exames e o paciente saiu com rótulo de fibromialgia, com um conjunto de sinais e sintomas, síndrome fibromialgia, beleza? Então o que a gente trata em você não é a fibromialgia, é o que você sente, é o distúrbio do sono, a gente faz higiene do sono, é a fadiga precoce, a gente faz condicionamento físico, é a dor generalizada, a gente trabalha com exercícios de habituação do sistema nervoso. E tudo isso não é da noite para o dia. Por exemplo, eu tenho pacientes que estão comigo há 6 meses, eu tenho pacientes que estão comigo há 2 anos, eu tenho um paciente que está comigo há 1 ano, e são fibromialgias verdadeiras. A maioria esmagadora são fibromialgias de mentira, ou seja, eles só tinham um bloqueio de movimento na articulação, trataram por 2 meses e melhoraram absurdamente, assumiram o controle do problema e hoje sabem o que precisam fazer para controlar o sintoma. Então, quando um médico te disser o que você precisa fazer para atividade física, saia correndo. Médico entende de remédio, beleza? Doença, beleza? Tratamento, quem vai fazer é o fisioterapeuta. E o exercício, quem vai fazer é o educador físico. E a ansiedade, a depressão, quem vai tratar é o psicólogo. Entende? Então, cada um no seu quadrado. A gente precisa deixar isso claro. Elis Ferreira, onde está o Telegram? Grande Leila, eu vi você falando de lúpus, tá? Beleza, eu vou organizar um dia para fazer uma live sobre lúpus eritematoso sistêmico. Um processo de doença de tecido mole, né? Um processo reumático que gera articulação comprometidas, mas que medicação, psicologia e fisioterapia, junto com mudança radical de estilo de vida, pode melhorar muito a qualidade de vida. Elis Ferreira, onde está o Telegram, no link do meu perfil. O link do meu perfil tem um botão que vai abrir uma página com vários botões e vai ter lá um grupo Telegram. Então a reprise das aulas são postadas lá, beleza? Grande Marcelão, beleza? Obrigado pela indicação aí, seus familiares vão ser avaliados na quinta-feira aí, viu, meu amigo? Brigadão. Elis Ferreira, não sou médico, sou fisioterapeuta, tá? Fisioterapeuta com especialidade em músculo esquelético. E graças a Deus por isso. Então vamos nessa, né? Já falamos sobre tudo, passamos do tempo da live. Então se você quiser assistir a reprise, vai lá pro grupo do Telegram, link do perfil. E vamos pra cima. Um grande abraço, movimento é vida.